Pronto. Agora sim. Então, boa noite novamente. Eu acho que a gente pode se apresentar, né, Vero? Meu nome é Heloísa Giron, vocês me conhecem que eu sou filha da Grazi. E eu e a Verônica, nós somos voluntárias do coletivo Lixo Zero Caxias do Sul, que é o coletivo que foi responsável por organizar a primeira semana Lixo Zero. E a gente vai falar um pouquinho sobre o caminho invisível do lixo, o que acontece com o lixo depois que a gente pega e coloca ele dentro da lixeira. E como a Elo falou, eu sou a Verônica, eu sou engenheira ambiental, eu também sou voluntária do coletivo, e eu tenho outros trabalhos voluntários também na área de meio ambiente. Então, essa apresentação, se vocês tiverem dúvidas, né, ao longo da apresentação, vocês podem colocar ali no chat, ou vocês podem abrir o microfone, enfim, a gente vai fazer alguns questionamentos, algumas provocações ao longo da apresentação, mas se vocês têm alguma dúvida, sintam-se bem à vontade para conversar com a gente, tá? Então, para iniciar, tá, a gente falou ali coletivo lixo zero, semana lixo zero, mas como assim lixo zero? O que significa essa expressão? O que significa dizer lixo zero? Será que é possível ter uma vida sem produzir lixo, né? Lixo zero deve ser sem lixo. Então, o que diz respeito isso, esse lixo zero? O lixo zero, ele é um movimento internacional que ele tem como objetivo o fim do encaminhamento dos resíduos para os aterros sanitários ou para os incineradores de lixo. Então, a gente sabe que o aterro sanitário, ele é uma opção melhor do que um lixão clandestino. Mas, mesmo assim, a gente pegar o nosso lixo e enterrar ele num aterro não é a melhor solução. E ao longo dessa palestra de hoje, a gente vai tentar mostrar para vocês por que essa não é a melhor solução e como que a gente pode fazer, então, para não encaminhar os nossos resíduos para o aterro sanitário. Essas são as perguntas que a gente vai tentar responder ao longo dessa nossa conversa. Em primeiro lugar, na natureza, não existe lixo. O que eu quero dizer com isso? Que na natureza, nada é descartado e pronto. O que é resíduo para um ser vivo é recurso para outro ser vivo. Por isso que não existe lixo. Tudo que é descartado por um é recurso por outro. E é assim que funcionam os ciclos da natureza. Aqui a gente tem um exemplo do ciclo do oxigênio, né? Então, se a gente pensa aqui, os animais, eles respiram o ar e daquele ar eles utilizam o oxigênio e eles liberam o gás carbônico. Então, o gás carbônico, ele é resíduo para aquele animal, ele não vai mais utilizar. Só que esse gás carbônico é recurso para as plantas, porque as plantas vão utilizar ele para fazer a fotossíntese. E com a fotossíntese, elas vão produzir alimento. E produzir oxigênio, que elas vão liberar na atmosfera. Esse oxigênio vai ser um pouco usado pelas plantas e os animais vão respirar. Assim a gente fecha um ciclo. O dióxido de carbono, o gás carbônico que os animais utilizaram, as plantas utilizam, o oxigênio. Sim, posso aceitar. Espera que eu tenho que diminuir aqui para eu poder aceitar. Pronto. Vão me avisando, tá? Porque eu não consigo ver quando eu estou apresentando. Então, seguindo, na natureza, o lixo não existe, porque não existe algo que é descartado e não possa ser utilizado para algum outro processo. Dessa forma, a natureza funciona em ciclos. Mas como que na nossa sociedade existe lixo, se na natureza essa ideia de lixo não existe?
Então, aqui a gente traz para vocês duas palavrinhas muito importantes aqui para nós. E a diferença entre elas, que é a diferença entre lixo e a diferença entre lixo e resíduo, né? Quando a gente fala em lixo, o que que vem na nossa cabeça? Com certeza, a gente pensa em alguma coisa que é inútil, que não tem mais valor para a gente e que a gente quer jogar fora, a gente quer se desfazer disso, né? Agora, quando a gente fala em resíduo, resíduo é alguma coisa que tem potencial, que pode ser transformada em algo novo e que tem valor, bem diferente do lixo, né? E aí vocês podem perguntar, tá, mas e qual que é a importância de eu chamar de lixo ou de resíduo se é só o nome? Gente, é muito importante sim que a gente reconheça que o lixo pode ser um resíduo, uma coisa que tem valor, porque reconhecer o lixo como resíduo é o primeiro passo que a gente vai dar para mudar a nossa mentalidade sobre o lixo. Então, o nome a gente pode pensar que é bobagem, mas o nome é muito importante sim. Pode passar. Uhum. Opa, passei demais, peraí. É, tem que voltar um dos dois, eu acho. Vamos ver. Aí. Então, olha só, a gente já sabe a diferença entre lixo e resíduo. A gente já sabe que na natureza não existe lixo, porque não existe nada inútil, sem valor. Na natureza o que existe é resíduo. Na nossa sociedade existe lixo por quê? Pela forma como a gente se organiza na nossa produção dos produtos. Então, o lixo ele é uma consequência de uma forma de produção que a gente chama de economia linear. Ela é linear porque ela está numa linha, né? Vocês veem aqui, uma linha, e ela tem todas as setas para o mesmo sentido. Ela tem um início e ela tem um fim. Então, na economia linear, como funciona, né? Se eu quero produzir uma garrafa d'água, essa garrafinha d'água aqui. Para produzir ela, a gente começa pensando na matéria-prima. Essa garrafinha sendo de plástico, a matéria-prima dela vai ser o petróleo, que vai ser extraído, e com esse petróleo vai ser produzido o plástico. O plástico é produzido, se faz no molde, né, na garrafinha d'água, a garrafinha d'água vai para o supermercado, a gente consome a garrafinha. Utiliza, toma água dentro da garrafa, depois que tomou a água, pá, joga a garrafa no lixo. Então, e vocês veem o que acontece com isso tudo. Na economia linear, se tem a ideia de que vai ter sempre recurso, que vai dar para extrair petróleo, para produzir plástico para sempre. E também se tem a ideia que depois que algo foi produzido, aquilo pode ser jogado fora. Só que, se a gente for pensar bem, não existe jogar fora. Quando a gente joga algo fora, o que nós estamos fazendo é tirar da nossa visão. Porque aquilo continua no nosso planeta, só vai estar longe da gente. No caso de uma garrafinha de plástico, ela vai estar por aí por mais 400 anos. Então, muito depois da pessoa que tomou aquela garrafinha ter ido embora, a garrafinha de plástico vai seguir no planeta. Vocês veem, né, que a economia linear, ela não considera algumas coisas muito importantes. E por isso que é na economia linear que a gente tem o lixo, essa coisa que não tem valor. Essa garrafinha plástica que depois que foi utilizada, a gente joga no lixo e pronto, não serve mais para nada mesmo, já tomei a água, vou jogar fora. Mas existe uma alternativa para a economia linear. E essa alternativa é o que a gente chama de economia circular. Só pelo esquema já dá para ver como ela é diferente, né? Ela está em um círculo, ela é um ciclo, ela não tem começo, ela não tem fim, e ela é inspirada nos ciclos da natureza, onde não existe lixo, mas sim resíduos que são recursos, resíduos que têm potencial para serem utilizados para outra coisa, porque o lixo é aquilo que não tem potencial, né? E o resíduo é o que a gente pode sim fazer algo com ele. Como que funciona a economia circular? Vamos tentar ver um pouquinho a diferença. A gente tem sim a extração, mas a extração vai ter menos valor do que na economia linear.
porque depois a gente vai poder reutilizar as coisas que já passaram aqui pelo ciclo. Aí o nosso produto, a gente vai pensar em fazer um produto que possa ser reciclado, um produto que possa ser reutilizado, um produto que seja durável. E esse é o design, é pensar em coisas que não sejam descartáveis, que possam entrar aqui dentro dessa ideia. Por exemplo, ao invés da gente fazer uma garrafinha de água de uso único, vamos pensar numa garrafinha, uma garrafa de vidro, uma garrafa de alumínio, que nós podemos utilizar ela muitas vezes, né? Aqui está no design. Aí esse produto, ele é produzido na indústria, nós consumimos, vamos lá, compramos, fazemos a utilização do produto e depois que utilizou, não joga fora. Dá para reutilizar isso, será? Mesma garrafinha de plástico ali, de água, para preencher ela com água de novo, né? Precisa jogar fora? Podemos reutilizar. É alguma coisa que estragou, não sei, perdi a tampinha, aconteceu alguma coisa, consigo reparar? Repara. Faz de tudo para não descartar. Não tem mais jeito, tenho que descartar? Tudo bem, aquilo é descartado e é recolhido e reciclado, transformado de uma forma que ele possa servir para produzir outras coisas. E só o que realmente não tiver mais solução é descartado. Vocês percebem a diferença? A ideia do lixo zero tem muito a ver com essa economia circular, que a gente vai voltar a falar sobre isso mais para frente. Então, agora, a gente vai começar, então, o nosso caminho do lixo. E a gente tem que entender, a gente acha que é muito importante que todo mundo entenda como que acontece esse caminho, né? Que caminho que o lixo trilha na nossa cidade. Por quê? Porque cada cidade tem a sua realidade, né? Cada cidade, cada estado, cada país, pode ser que seja parecida, mas nunca é igualzinho. Então, é importante que a gente conheça o caminho que o lixo faz na nossa cidade. Quem recolhe? Para onde vai? O que que a gente faz com isso? Então, vamos entender como acontece aqui em Caxias. E para começar, a gente trouxe para vocês alguns dados do Brasil, né? Para depois chegar aqui na nossa cidade. E para vocês terem uma ideia, a estimativa de geração de lixo, né, ou resíduo, vamos ver o que, que a gente vai conseguir fazer com esse lixo, é de 1 quilo por pessoa por dia. Ou seja, cada um de nós aqui, a gente gera 1 quilo de lixo por dia. E a gente pode achar que não é muita coisa, né? Mas olha só quanta gente a gente é no Brasil. Só em Caxias, a gente é em torno de 500 mil pessoas, gerando 1 quilo de lixo por dia. Será que é pouco se a gente junta tudo isso? E para onde é que vai? O que, que a gente faz com tudo isso? Para vocês terem uma ideia, então, de números maiores, a geração total de lixo no Brasil em 2018 foi de 79 milhões de toneladas, gente. Isso equivale, né, tem o mesmo peso que 527 mil baleias azuis, que são as maiores baleias, né, que a gente tem, as mais pesadas. Então, gente, se vocês forem comparar, é muita coisa, é muito lixo. E 73 milhões de toneladas nesse ano de 2018 foram coletadas. Então, vocês viram que não foi tudo que foi coletado nos municípios aqui, né? Muita coisa foi parar no lugar errado. Deve ter parado na natureza, ter ficado na rua, né? E a gente também trouxe para vocês um dado sobre os municípios que têm coleta seletiva aqui no Brasil. A gente chama de coleta seletiva aquela coleta em que é separado o orgânico do reciclável, ou que a gente conhece como seletivo mesmo, né? Então, os municípios que coletam e fazem, então, essa separação de orgânico e seletivo são só 38,1%. Ou seja, gente, a metade seria 50%, né? E a gente não conseguiu alcançar nem isso no Brasil. Menos da metade faz a coleta seletiva. E agora que a gente tem uma noção, assim, do panorama geral, vamos falar de Caxias do Sul, então. Esse é um levantamento feito em 2019, que a gente traz alguns dados para vocês. Em 2019, então, foram gerados 360 toneladas por dia de resíduos misturados. O que são os misturados?
é o que eles contaram, né, que foi feito o levantamento dos resíduos que foram para o container verde, aquele container da Codeca que a gente fala que é o orgânico, né? Mas a gente vai aprender um pouquinho mais para frente que não vai só orgânico no orgânico. A gente chama de orgânico, ele é verde, mas não vai só isso lá dentro. Então, por isso a gente chama de misturados, né? E dentro desses misturados, então, 309 toneladas por dia foram geradas aqui em Caxias. E o seletivo, que é o que a gente chama de reciclável ou reciclado, dependendo do caso, que a gente também vai ver hoje, 76 toneladas por dia. Isso totaliza, né, gente, os misturados e o seletivo junto, 436 toneladas por dia de resíduo. Não é por mês, não é por semana, é por dia. E aí a gente tem a grande responsabilidade de fazer alguma coisa com isso, né? E fazer o certo. Vamos ver agora para onde que vai esse nosso lixo. E o primeiro lugar onde o lixo para é na nossa casa, na nossa lixeira, né? Que é o que a gente chama de separação doméstica. E um erro muito grande, né, que a Heloísa já contou, daquela coisa do não existe fora, é que quando a gente põe o lixo na nossa lixeira aqui em casa, a gente acha que o problema acabou, né? Mas, gente, o problema recém começou. Para onde vai esse lixo? O que vai ser feito com ele? Ele vai virar resíduo? Vai ficar na rua? Então, é isso que a gente vai descobrir juntos hoje. Primeira coisa, então, para a gente lembrar da separação doméstica, que é a separação em casa. Eu tenho um resíduo, um lixo ali na minha mão. Eu ponho no seletivo ou no orgânico? Isso depende do que a gente considera que é reciclável ou não. Ou melhor, o que é reciclado ou não. E o que pode ser reciclado, gente? Teoricamente, tudo pode ser reciclado, mas depende de dois fatores muito importantes, que são os recursos financeiros e a tecnologia. Mas aí tá, o que quer dizer isso, Verônica? O que quer dizer recurso financeiro? Bom, pensem assim. Eu inventei uma garrafinha de água maravilhosa, com uns produtos bem diferentes. Nossa, é uma garrafinha super moderna. Mas aí, para reciclar ela, custa 10 mil reais. E aí, gente, quem é que vai querer reciclar? Que empresa que vai querer pegar e investir na reciclagem desse produto? Provavelmente nenhuma, né? Então, por não ter recurso financeiro, por não ter dinheiro, ela não vai ser reciclada. E a tecnologia da mesma forma. Se eu inventei uma garrafinha de água super legal, com uns produtos super diferentes, mas eu não consigo reciclar esse material, não existe tecnologia para reciclar esse material, infelizmente, ele não vai ser reciclado. Então, a reciclagem depende muito desses dois fatores que eu contei para vocês. E outra questão que a gente tem que levar em conta, que eu já comentei, é como funciona a separação na minha cidade. Então, o que é reciclado efetivamente aqui na minha cidade e o que não é? Então, o que se põe no orgânico e o que se põe no seletivo aqui em Caxias? Isso a gente vai dar umas dicas bem legais para vocês logo agora aqui na frente. Vou deixar só a Elo habilitar ali a entrada de alguém. Tudo certo, Elo? Beleza. Então, agora a gente trouxe para vocês, na separação doméstica, umas dicas muito legais do que vai no seletivo e no que vai no orgânico. Vamos conversar um pouquinho sobre o seletivo, então, o reciclável, né? Primeira coisa que a gente trouxe para vocês é o isopor. Por quê? Porque as pessoas mais velhas, né, talvez nossos avós, ainda nossos pais, podem dizer que isopor não é reciclado. Mas, na verdade, ele é reciclável, sim. Ele é feito de um material que, hoje em dia, a gente tem a tecnologia para reciclar. Antigamente, realmente, a gente não tinha. Mas ainda bem, né, que com toda a evolução da tecnologia, hoje é possível reciclar isopor, sim. E eu trouxe separado para vocês as embalagens de isopor. Por quê? Sabe quando a gente pede comida ou vai num restaurante e pega comida para levar e tem aquelas tipo marmitinhas de isopor que tem uma tampinha? Então, como eu comentei, o isopor ele é reciclável, sim, mas se a gente colocar no lixo o isopor, a nossa marmitinha cheia de gordura,
cheia de comida e massa e feijão e um monte de meleca, ele não vai ser mais reciclável, ele não vai ser mais reciclado, porque a gente jogou ele no lixo sujo. Então, o que, que é muito importante lembrar? Quando a gente tem essas marmitinhas de isopor, se a gente comprou aquela comida é porque a gente gosta, né? Então, pega o garfo de vocês, coloca, enfia lá, limpa direitinho com a colher, com o que for, come tudo que tem. E aí, no final, se ainda ficou sujo, pega o guardanapo que tu usou para limpar a boca e dá uma passadinha lá. E aí, isopor mais limpo possível no seletivo, guardanapo sujo no orgânico. E a gente resolveu o problema rapidinho. Outra coisa que a gente não fala, não costuma falar mais muito, né, são os CDs e DVDs. Que todo mundo deve ter algum CD e DVD ainda perdido em casa, né? Mesmo que não use. E a gente pode pensar que ele é um material meio esquisito, né? Ele tem aquela coisa meio brilhante, do que é feito aquilo, mas não precisa se assustar, tá? Os CDs e os DVDs, eles são recicláveis, sim. Então, a gente pode colocar no seletivo. E, por último, a gente vai falar das embalagens Tetra Pak. Tetra Pak é a marca, né, das embalagens, por exemplo, de caixinhas de leite e suco, que ficaram famosas, né, por causa da empresa que produz, mas são aquelas embalagens que a gente conhece, todo mundo tem em casa. E uma vez, elas também não eram recicláveis, que nem o isopor. Por quê? Porque elas são uma junção de materiais, elas são feitas em camadas, não tem só papel. Então, dificultava muito a parte da reciclagem desses materiais. Mas hoje, elas são recicláveis, sim. O cuidado que a gente tem que ter é o mesmo cuidado com a embalagem de isopor. Tomar todo o leite, se for uma caixinha de leite. O que sobrar, a gente pode virar de cabeça para baixo a caixinha e deixar sair um pouco na pia. E eu sempre falo que não precisa ficar assistindo e nem torcendo para o leite sair da caixinha, né, gente? Vocês podem deixar lá uns minutinhos e aí depois volta lá, ver como é que tá. E se tá tudo certo, lixo seletivo. E a gente colocou aqui no final também a nossa dica, que é a atenção com a condição do resíduo. Porque, como eu falei das embalagens, a gente tem que colocar no seletivo o mais limpo que a gente conseguir, tá? Porque senão a gente vai estar inviabilizando a reciclagem. A gente vai estar impedindo que ele seja reciclado. Então, muita atenção com o estado dos resíduos que a gente coloca no seletivo, tá? Vamos passar para o orgânico, então? Muita gente tem essa dúvida de onde colocar tecido. Tecido, aqui, gente, eu digo, não é uma blusa que eu comprei e eu não gosto mais, que eu acho feia. Tecido é um tecido que rasgou, que eu não consigo usar para pano de chão, que eu não consigo usar para nada. Se realmente eu vou ter que descartar esse tecido, ele vai no orgânico, tá? Porque a gente não consegue reciclar tecido. As embalagens metalizadas também, acho que a gente é muito familiarizado, né, com as embalagens de salgadinhos, embalagens de biscoito, de bolacha. Essas embalagens metalizadas, a gente também não recicla. Então, infelizmente, elas têm que ir no lixo orgânico. Da mesma forma, etiquetas adesivas. Os adesivinhos, quando a gente vê, quando eles vêm para nós, ele tem uma parte mais lustrinha, né, onde ele está grudado, e a parte do adesivo que gruda, né? Então, por ele ter essa mistura de materiais, ele ter essa colinha, ele ter essa película no papel para que ele não grude no papel e grude onde a gente quer, ele não é reciclado também. Então, as etiquetas, os adesivos, eles vão no orgânico. E as fotografias também, gente, não é pegar uma fotografia que tu achou feia e jogar fora. Se de repente tem uma fotografia em casa que está muito velha, que rasgou, que sofreu algum acidente ali, molhou, e a gente não tem o que fazer com ela, ela vai no orgânico também, porque da mesma forma das etiquetas adesivas, a foto não é só um papel, né, gente? Ele tem imagem ali, ele sofreu um processo, um tratamento, para que ele ficasse com a imagem ali, a imagem ficasse protegida. Então, a gente não consegue reciclar também, vai no orgânico. E uma coisa que a gente sempre gosta de lembrar, né, gente? Vocês viram que, então, o orgânico não vai só orgânico, vai também os resíduos, o lixo, que a gente não consegue reciclar. E é um dever nosso que a gente coloque o menos possível, gere menos possível de resíduos que vão para o orgânico. Por exemplo, embalagens ali metalizadas de salgadinhos, etiquetas adesivas. Será que eu preciso comprar o salgadinho ou a bolacha que vem na embalagem metalizada?
para depois ela acabar indo no orgânico, e depois a Elô vai contar para nós para onde ela vai. Mas ela não vai ser reaproveitada, ela não vai ser reciclada, ela não vai ganhar uma vida nova e nem gerar dinheiro. Ela vai simplesmente sair da nossa frente, né, como a Elô falou, e não vai mais ter serventia. Ela vai ser lixo para sempre, não vai ser um resíduo. Então, nessa parte aqui, a gente já vai comentar com vocês que é muito importante as nossas escolhas na hora de comprar alguma coisa, né? Então, a gente já vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente também. Pode passar, Elô. Uhum. Então, gente, aí, ok, coloquei meu lixo ali na lixeira de casa, e aí agora encheu meu lixo aqui em casa, quero me livrar disso, né? E aí, para onde é que eu levo? Quem faz a coleta aqui em Caxias, né, que a gente chama do manejo dos resíduos, porque eles disponibilizam as lixeiras, eles coletam e eles dão o destino, é a Companhia do Desenvolvimento de Caxias do Sul, a famosa Codeca. E aqui em Caxias, com a Codeca, a gente tem, então, a coleta seletiva que a gente conversou lá no começo. A gente separa orgânico de reciclável. E aí, não tem em toda a cidade, né, os containers, mas com certeza vocês já devem ter passado nas ruas aqui, e em algum lugar vocês devem ter visto, então, as famosas lixeiras verde e amarela. Então, na lixeira verde, no container verde, o que que vai? Vai os orgânicos, né, restos de alimento, casca de fruta, essas coisas que a gente conhece, e, então, os não recicláveis, que foi o que a gente comentou com vocês antes. E no container amarelo, que a gente chama de seletivo, vão os resíduos que vão ser reciclados. Pode passar. Antes da gente passar esse, Verônica, deixa eu só comentar uma coisa. Pode falar. Ali em Forqueta a gente não tem essas lixeiras, né? Mas a gente também tem a coleta seletiva. Só que ao invés da lixeira, é o dia que a gente coloca o lixo na rua. Vocês sabem que dia que recolhe o seletivo, que dia que recolhe o orgânico, gente? Escrevam ali nos comentários se vocês sabem, porque a gente pode fazer a separação mesmo nas regiões da cidade que não tem esses dois tipos de lixeira, porque daí a diferença vai ser pelo dia da coleta. Se eu não tenho muita certeza porque eu não estou ali em Forqueta agora, mas se eu não me engano, a terça-feira, queria que a minha mãe estivesse aqui porque ela ia confirmar, na terça-feira é o dia da coleta seletiva. Então, na segunda-feira de noite, coloca o lixo seletivo na rua, que quem vai vir recolher, então, vai ser o caminhão do seletivo. E isso é muito importante, porque a questão de botar o lixo do dia errado, pronto, já misturou seletivo com orgânico, já transformou aquilo em lixo, né? E outra coisa, como a Verônica estava comentando, dentro do que a gente chama de lixo orgânico, tem o lixo orgânico mesmo, que são os restos de alimentos que podem ser compostáveis, né? Que a gente pode fazer uma composteira, usar como adubo, mas também tem aquilo que não é reciclável e que vai ser lixo para sempre e vai ficar poluindo, como é o caso das embalagens metalizadas que a Verônica falou no outro slide. Não é porque vai para o orgânico que, bom, então vai lá para aterro, tá tudo certo. Vai para aterro e vai ficar enchendo o aterro, porque vai passar anos e anos e anos e anos lá, né? E já no amarelo, no seletivo, no lixo seletivo, é aquilo que tem o potencial que pode ser reciclado, se tiver limpinho, como a Verônica falou, e não tiver misturado junto com o orgânico, né? Tem mais alguma coisa para adicionar nesse slide aqui, Verônica? Não, acho que tua colocação foi bem importante ali, né? Da questão do dia da coleta. Então, acho que a gente pode seguir em frente. Uhum. Só um segundinho aqui. Achava que a minha mãe tinha chegado aqui, eu ia perguntar para ela sobre os dias. Mas ela não tá aqui, senão eu ia perguntar que eu já ia tirar essa dúvida. Então tá. Eu fiz a minha parte, né? Na minha casa eu fiz a separação doméstica. Pensei em todas as dicas que a Verônica deu na palestra, separei bonitinhos, coisas limpas. Botei no dia certo lá na rua. Foi levado o meu resíduo. Tá. E depois disso, depois que o caminhão da Codeca recolheu, o que acontece com isso?
todo o resíduo coletado na nossa cidade vai para esse local, que chama Estação de Transbordo, que está do lado do aterro sanitário São Giacomo. Então, lá vai ser um lugar onde todo esse resíduo vai ser levado para ser transferido dos caminhões menores, que passam nos bairros, para os caminhões maiores, para caminhões com maior capacidade. Desses caminhões com maior capacidade, o que é orgânico, o que não é reciclável, vai para o aterro sanitário. O que é reciclável é levado para as associações de recicladores. Então, as associações de recicladores são esses lugares onde vão ter pessoas trabalhando, separando o resíduo nessas esteiras, como vocês estão vendo, né? Eles vão separando as coisas para depois ser enviado para as empresas que vão fazer a reciclagem. Para vocês terem uma ideia, aqui em Caxias do Sul, a gente tem o movimento Catador Legal de Recicladores, que é uma associação, um grupo das 12 recicladoras do nosso município. Então, a gente tem 12 recicladoras dentro do movimento Catador Legal e mais uma outra que não está associada a esse movimento. Então, são 13 associações de recicladores na nossa cidade. E os resíduos vão ir para uma ou para outra, dependendo da região da cidade. Então, se é um bairro que está na Zona Oeste, por exemplo, vai ter a Associação de Recicladores da Zona Oeste que vai recolher, que vai trabalhar com esses resíduos, tá? E como eu falei, né, esses recicladores, essas pessoas que trabalham nas associações, eles separam, isso aqui é plástico de tal tipo, isso aqui é alumínio, isso aqui é outro tipo de plástico. Elas separam para formar, como eu poderia dizer, tipo, pacotes bem grandes daquele mesmo material e daí depois enviar para as empresas que fazem a reciclagem. E se foi colocado no lixo seletivo coisas que não podem ser recicladas, eles vão colocar lá no container que vai mandar para o aterro sanitário. E vocês veem como é importante não misturar o lixo, porque se a gente mistura o orgânico e o seletivo, bota orgânico no seletivo, o lixo nojento de banheiro, por exemplo, vai parar ali. E são pessoas que estão trabalhando com esses resíduos, né? Imagina só para o trabalho deles como dificulta se acontece alguma coisa assim. Isso é uma outra coisa que, além do ambiental, para o bem-estar das pessoas que trabalham com esses resíduos, é muito importante a gente pensar na separação doméstica. E daí aqui vem uma coisa bem importante, porque esses trabalhadores aí que estão nas associações de recicladores separando os resíduos, são quem decide o que é enviado para as empresas de reciclagem. Mas eles não decidem da cabeça deles. Eles avaliam duas coisas. Primeiro, o preço de venda do resíduo. Então, se tem um resíduo que as empresas de reciclagem pagam muito pouco para eles, que custa muito pouco o quilo daquilo, eles não vão separar e se dar o trabalho de enviar, porque não vai ter benefício para eles. Eles vão estar trabalhando e tirando dinheiro do bolso deles para fazer esse trabalho. Só que o trabalho dos recicladores é o sustento deles, né? Então, esse é o exemplo das sacolinhas de plástico. Tem algumas associações de recicladores aqui da nossa cidade que elas não reciclam a sacolinha de plástico, porque se elas juntarem ali se elas fizerem perdi a palavra. Um fardo, de repente, não? O fardo, isso. Obrigado, Vero. Se eles fizerem um fardo de sacolinha plástica, eles vão receber muito pouco para enviar para a empresa que faz a reciclagem. Então, eles vão acabar gastando dinheiro para fazer isso. Isso significa que as sacolinhas de plástico que a gente bota no lixo vão para aterro sanitário, 400 anos lá no aterro sanitário. Outra coisa que eles levam em consideração é essa viabilidade logística. O que quer dizer? Existe alguma empresa aqui perto que recicla esse resíduo? Vale a pena eu enviar esse resíduo até São Paulo para ser reciclado? Será que o que eu vou gastar com transporte, gasolina, enfim, vai valer a pena? Será que isso não é um resíduo muito difícil de eu fazer esse carregamento? E esse é o caso do vidro.
Então, tem associações que elas não reciclam o vidro, porque ele é uma coisa muito difícil, né, de transportar, pode se quebrar, enfim, e não vão ter empresas próximas que vão fazer o manejo, digamos assim, desse material. Por isso que os nossos potes de vidro, enfim, a gente tenta usar eles o máximo que a gente puder e só quando quebra, né, fazer o descarte. E isso é essa diferença que é muito importante, que é a diferença entre o que é reciclável e o que é reciclado. Então, por exemplo, a sacolinha plástica, ela é reciclável, daria para reciclar ela, mas ela não é reciclada na nossa cidade. Então, se algo é reciclável, é algo que tem o potencial, que poderia ser reciclado. E reciclado é que realmente foi lá para a empresa de reciclagem e foi feita a reciclagem. E tem muitas coisas que poderiam ser recicladas, mas não são. Para a gente saber bem certinho e tirar todas as dúvidas do que é reciclado de verdade na nossa cidade, até porque isso é algo que vai mudando conforme vão tendo tecnologias, enfim, é muito legal poder falar com as associações de recicladores da nossa cidade. Então, aqui, uma dica nossa é entrar em contato pelo Facebook com o Movimento Catador Legal de Recicladores. Eles têm uma página lá e eles são super acessíveis. E eles gostam de falar com as pessoas, de falar com escolas. Então, é muito legal de entrar em contato com essas pessoas para saber sobre o trabalho deles, né? Que eles são muito importantes, eles estão lidando com algo que a gente não quer lidar, né? E também para saber o que pode ou não ser reciclado, o que é ou não reciclado na nossa cidade. Beleza. Então, a gente falou que o que pode ser reciclado vai lá para as associações, eles decidem. E o que não pode ser reciclado? O que acontece? Vai para o aterro sanitário. Então, o aterro sanitário da nossa cidade é o Rincão das Flores, que ele fica lá no Apanhador, no caminho em direção para a praia, próximo ao presídio. E o aterro sanitário, como a gente falou lá no começo, ele é a destinação correta, ele é o lugar correto para os resíduos. Por quê? Porque tem cuidados para aquele resíduo não poluir o solo, a água, o ar, tem um monte de cuidados para que aquilo seja o menos prejudicial para o meio ambiente. Mas não é o ideal. Agora, por quê? Pô, a Heloísa está implicando. Por que não é o ideal? Por que não pode ser no aterro? Porque tem muita coisa que vai para o aterro que poderia ser reutilizada, que poderia ser reciclada. O exemplo da garrafinha plástica lá do começo. Para produzir aquela garrafinha plástica, precisou de tempo, de recurso, de dinheiro, precisou extrair material da natureza, precisou usar tempo para produção, foi investido naquilo. E aquela garrafinha é algo que vai durar muitos anos. Se tu pega e enterra aquilo, é como se tu tivesse enterrando dinheiro, porque aquilo é recurso. Aquilo poderia ser reciclado. Aquilo poderia ser utilizado muitas vezes mais. Por isso que o aterro sanitário não é a melhor solução. Tem muito recurso lá. Por que a gente vai enterrar coisas que a gente poderia utilizar? E elas só são enterradas por dois motivos. Ou porque a gente misturou os resíduos, né? Misturou orgânico com seletivo e não pode mais reciclar aquilo. Ou porque são coisas que nem podem ser recicladas, como o exemplo ali das embalagens metálicas, que em primeiro lugar não deviam nem ter sido produzidas, né? Tu vai produzir uma coisa que vai durar um monte de anos, que é só para ficar poluindo, né? E isso é muito importante para o conceito lixo zero, que é o que a gente falou lá no começo. E aí, gente, vocês sabiam desse caminho todo do lixo? Ou vocês colocam na lixeira e nem pensam, ah, me livrei, botei tudo fora e agora não quero nem saber o que vai acontecer. Mas a gente sente em avisar vocês, mas quem é que gerou esse resíduo, esse lixo? Não fomos nós? Então a responsabilidade é de quem para fazer com que esse lixo vire resíduo e não vá parar no lugar errado? A responsabilidade é nossa. Sinto avisar vocês, né, Elô? Mas a gente que tem que fazer a nossa parte. Então, se vocês quiserem comentar agora, fazer alguma pergunta, não, ainda estou em dúvida sobre tal lixo, não sei onde é que eu ponho, se é seletivo, se é orgânico,
ou então comentar aí pra gente, bah, já sabia de tudo, ou então, bah, aprendi uma coisa nova. Então, os comentários estão ali abertos, se vocês quiserem fazer, ou alguma pergunta assim no microfone. E aí, depois a gente pode ir seguindo. Acho que chegou alguém aí, né, Elô? Depois, então, se vocês não tiverem nenhum comentário, a gente vai seguindo agora para mostrar para vocês como a gente vai valorizar esse lixo para ele se transformar em resíduo e que esse resíduo tem riqueza, né? Ele pode ser utilizado para outras coisas e ele realmente vira dinheiro. Oi, tudo bom? Olá! Então, é a Verônica que fala? Sim, Oi, sou tudo bom? bem prazer. Então, prazer, Graziela. A coleta dos resíduos DAI seletivos em Forqueta é na terça de manhã e na sexta de manhã. E a coleta daí do orgânico é na segunda, na quarta e na sexta de tarde. Ok? Eu não sei como é que é do pessoal ali do interior. Eu sei que tem um dia específico, eu não sei se é quinzenal, aí as meninas, acho que as minhas colegas, elas conseguem falar melhor, que daí eles passam e coletam os resíduos seletivos. Ok? Teve alguma pergunta, gente? Alguma coisa? O pessoal comentou que já tinha visto o caminho do lixo, já conhecia. Que bom. Que bom. E agora já sabemos até os dias, né, Heloísa? Não tem desculpa para não fazer certinho agora. Aham, verdade. Como é que você sabe como é que funciona ali mais no interior, em Loreto? Se é assim quinzenal? Fiquei curiosa também de saber. Comentário aqui no centro é todos os dias. Gurias, em Loreto, lá nas nossas comunidades, passa uma vez por mês para recolher o orgânico e uma vez por mês para recolher o seletivo. A gente já batalhou para essa coleta ser com mais frequência, mas a gente não teve êxito em todas as nossas batalhas aí para coleta. É pouco, né? Ainda mais que a escola também tem bastante demanda, né? Mas a gente ainda não conseguiu mudar. Vai, é muito pouco, né? Muito Uma pouco. vez por mês. E Uhum. vocês conseguem guardar ou vocês fazem alguma outra coisa? Vocês A guardam gente ali na tem os escola? containers, né? Nós temos os containers, a gente vai deixando, né? O seletivo ainda menos mal, mas o orgânico, É, Nós, por exemplo, aqui nós levamos para o centro, né? Quando a gente vai para a cidade, a gente coloca lá no centro. sim. Nossa, uma vez por mês é muito pouco. muito pouco. Nossa, eu já protocolei pedidos assim mais de uma vez, sabe? Mas nunca, não, a gente não teve sucesso com os protocolos para. Uhum. E será que tem algum pessoal ali que por acaso que queima o lixo para não precisar ficar guardando um mês assim e fica pensando no lixo de banheiro e tal? Ah, eu não tenho certeza Sim. dessa questão aí. Não seria a melhor, não é a melhor solução, né? Não estou dizendo que Não é a é melhor melhor. solução, mas pô, um mês guardando o lixo do banheiro também tem uma deficiência do Há um poder tempo público, né? atrás, na escola, a gente já queimou, porque, né, eu sei que não se deve, mas aí a gente, é bem Uhum, como fala, né? Não sei o que sim, que é pior, se é pior queimar ou pior acumular, né? Ainda mais numa escola. é Mas verdade. é complicado isso aí, porque é uma coisa que a gente vive falando, né, que não é para queimar lixo, por causa do solo e tudo mais, e aí a gente, enquanto escola, né, faz o que não é correto, né? Sim. Mas é uma escolha, às vezes, né? Mas o lixo seletivo, se a gente consegue deixar ele relativamente limpo, assim, aí, como tu disse, né, não é tanto problema de armazenar, é só o volume, né? Sim, o nosso Mas, seletivo, desculpa, pode terminar que depois eu falo. não, pode falar. O nosso seletivo, de um ano e meio, eu acho, para cá, um pouco mais, a gente vem fazendo aquela campanha
para as crianças trazerem as embalagens e a gente vende para os recicladores, né? Então, eles trazem as embalagens para a escola, os lixos estão limpinhos, os recicladores nos deixam os bags, a gente enche. Quando os bags estão cheios, aí ele vem recolher. Aí a Que gente legal! e a gente continua com essa campanha. Agora a gente tem arrecadado um pouco menos porque as crianças não estão na escola. Mas mesmo com a pandemia, a gente já chamou um reciclador e a gente já vendeu 6 bags a gente vendeu para eles. E olha, são bags enormes, né? E agora já tem bastante lá também, porque as profs continuam levando, a gente continua pegando nos lugares, né? E a gente está guardando lá. Então, o seletivo para nós até é bom que venha, porque a gente não está dentro dessa campanha, né? E o orgânico que está sendo mais problemático nesse caso. Né? Sim, isso reverte em renda para a escola. Isso. Legal. Muito legal mesmo. Verônica tá por aí? Eu não tô vendo mais ela. Tô aqui. Ah, tá. Tu quer seguir falando aqui? Tem mais alguma dúvida, mais alguma colocação, gente? Podem ir comentando, depois no final a gente dá uma lida ou extra, né? Acho que vamos seguir para não ficar muito pouco tempo. Pode falar um pouquinho? Pode. Eu sou a professora Glória de português. E a primeira vez que eu ouvi uma palestra foi justamente com o pessoal da reciclagem de lixo. Eles fizeram uma palestra, isso lá, acho que uns 20 anos, logo que eu entrei no Estado. Eles fizeram uma palestra no Henrique Emílio Meyer e eu não tinha, né? Eu e meu marido, a gente não tinha o costume de separar o lixo. No momento que eu ouvi eles, né? Eu vim para casa e nunca mais deixei de separar, né? Eles falaram assim, olha, com uma propriedade, e eles explicaram para nós, do jeito deles, a importância desse lixo. Então, assim, foi muito gratificante ouvir. E eles ensinaram cada coisa, assim, e agora com vocês dizendo, né, que na época eles diziam a questão da fotografia, a questão do isopor, que na época era outra coisa, agora então a gente já tem uma noção também diferente, né? Então, com isso que vocês estão dizendo, a gente também vai aprendendo um pouquinho mais. Mas eu acho assim, como vocês falaram, seria importante esse pessoal, né, ir para a escola, porque eles estão lá dentro, sabe? Então, e eles explicam também, né, da importância justamente do emprego deles, isso tudo. Além de estar fazendo um bem para a humanidade, né, eles disseram, eu nunca esqueço de uma mulher dizer assim, olha, enquanto vocês não guardam lixo, os nossos filhos estão na rua. Agora, se vocês separarem o lixo, nós vamos ter escola, nós vamos ter, né, vamos tratar os nossos filhos da melhor maneira possível. Eu achei isso muito importante mesmo. E acho muito importante isso que vocês estão fazendo também, né? Que legal. Adorei, tô adorando isso aí. Ai, que legal. Feliz. Muito obrigada pelo teu relato. A Elô tinha comentado isso também, não é só uma questão ambiental, é uma questão social, né? A gente tem que pensar que tem pessoas que vivem disso, né? Que vivem do nosso lixo. E que bom que tu já mudou, já tá separando. A gente fica bem feliz de ouvir isso. Espero que tenha pego mais dicas ainda com a gente aqui hoje. Com certeza. Ai, que bom. Mais alguém, pessoal? Vamos seguir? Acho que vamos. Então vamos, pode passar, ela. Então, gente, para que a gente consiga, então, enxergar a riqueza dos nossos resíduos e que para a gente alcance essa meta do lixo zero, existem algumas dicas aqui que a gente vai dar para vocês, que são os famosos 5 R's, né? Talvez o pessoal já tenha ouvido falar, mas é sempre bom repensar. Então, pensar nesses 5 R's antes de comprar, quando eu vou comprar, depois que eu comprei o material e ele virou lixo, o que eu faço? Então, pensar nesses R's é uma dica bem interessante. O primeiro R é o R de repensar. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente tem que se lembrar dele e pensar.
Eu preciso mesmo comprar isso? O segundo R é o R de recusar, da gente ter essa consciência, ó, não preciso disso, não quero. Por exemplo, sacolinha plástica, né, gente? É uma boa para a gente aplicar esse R e recusar. Se a gente vai no mercado comprar uma garrafinha de água, que a gente está falando da garrafinha de água, será que precisa botar uma garrafinha na sacola plástica, no sacolinha? Ou a gente pode levar na mão, né? Então, lembrar de recusar se a gente não precisa. Reduzir. Reduzir também é muito importante, gente, porque a gente tem que pensar. Se a gente pode viver com menos, talvez tudo que eu tenha, será que eu preciso de tudo isso que eu tenho? Tudo isso que eu compro, esse montão de coisas? Talvez eu não precise, né? Então, reduzir o nosso consumo. Penúltimo R, reutilizar. Então, que nem a garrafinha que a gente conversa, né? Se eu tenho uma garrafinha de água, comprei ela, tomei toda a água. Claro que eu posso encher ela de novo, e de novo, e de novo, até que ela esteja, né, intacta, boa para usar. Então, reutilizar, utilizar de novo. E o último R, então, ó, eu tive que comprar o material, eu vou ter que ficar com ele, eu não consigo reutilizar, então eu vou ter que descartar. Mas então, eu vou descartar e jogar fora da maneira certa. Então, eu vou reciclar. Então, vou pensar, eu tenho material na minha mão, será que isso não pode ser recuperado, não pode ser reciclado? E a gente sempre gosta de lembrar que às vezes as pessoas confundem reutilizar e reciclar, né? Às vezes a gente tem a garrafinha de água que a gente vai encher de novo, e aí eu digo, eu vou usar minha garrafinha de água de novo, eu estou reciclando. Não, você está reutilizando, utilizando outra vez. Então, reciclar e reutilizar. São duas práticas muito boas, continuem fazendo, mas tem uma diferença entre elas, né? Pode passar, Elo. O microfone, Elo. Obrigada. Estão me ouvindo agora? Sim. Massa. Então, outra forma de ver a riqueza do nosso resíduo é utilizar o nosso resíduo orgânico, os restos de alimento, para fazer a compostagem. Né? A compostagem é uma coisa que parece tão simples, mas na verdade é algo muito poderoso, porque tu tá pegando o resto de alimento, né, transformando aquilo em adubo que tu vai utilizar para produzir mais alimento. E existem várias formas de fazer compostagem. Existe a compostagem de dentro de casa, que pode ser feita, por exemplo, aqui com esse exemplo, né, do minhocário, que a gente coloca os restos de alimento junto com folhas secas, com grama seca, e as minhocas vão fazer o processo de decomposição, de transformar esse resto de alimento em adubo, mas também ela pode ser feita no chão. E tem um método de compostagem que é muito legal, que chama método Lages. E esse método ele foi desenvolvido por um professor em Lages, na cidade de Lages, por isso que tem esse nome, numa parceria entre a universidade e as escolas daquele município. E ele é um método que é para ser simples, de pouco trabalho, justamente para ser aplicado nesses lugares que as pessoas têm muitas outras demandas e não podem ficar lá revirando lixo e tal, e fazendo essa compostagem. Como que funciona o método Lages? Tu vai ter uma área de terra, né? Tu vai colocar o teu resíduo orgânico, o resto de alimento direto na terra, em cima da terra, não precisa cavar buraco, em cima da terra direto, fazer uma lâmina com ele e depois por cima tu vai colocar palha seca ou folha seca, uma outra lâmina cobrindo bem. E deixa lá, pronto. Quando tu tem mais lixo, tu vai colocando sempre do lado, nunca em cima, sempre do lado. Resto de alimento, folha seca em cima. E depois de 20 dias, mais ou menos, dependendo se está mais quente, vai mais rápido, tu já pode plantar direto em cima desse lugar onde tu fez a compostagem. Então, tu já pode fazer a composteira no sentido do canteiro e depois, de um tempo, tu pode plantar em cima. Não precisa revirar o composto e é um método bem legal para utilizar os restos de alimentos, que cerca de metade dos resíduos que a gente produz é resto de alimento. Então, a gente já tem ali a destinação para o seletivo, que vai ali para esse projeto de vocês, né, de vender para os recicladores. O resto de alimento tem essa ideia da compostagem, e o que fica mesmo para aterro sanitário é
resíduo de banheiro, né? Enfim, e os materiais que não podem ser reciclados. E, gente, não é só a compostagem que pode servir de solução para os nossos orgânicos. Às vezes a gente pensa, né? Ah, é resíduo orgânico, é natural, não vou me preocupar com isso. Mas ele também tem que ter o destino certo, né? E além da compostagem, vocês sabiam que a gente pode transformar o resíduo orgânico em energia? Mas aí, como assim, Verônica? Como é que acontece isso, né? Então, vou explicar para vocês. Como a Heloísa já comentou, né, ali na compostagem também acontece a decomposição. E a decomposição, ela é um processo natural, né, que todos os resíduos orgânicos passam. Quando esses resíduos eles se decompõem, eles geram gases. E a mistura, né, a junção desses tipos de gases, que principalmente tem o metano, a maior presença de metano, a gente chama de biogás. Tá, mas aí o resíduo se decompôs, ele gerou, né, naturalmente esse biogás, e aí eu tenho que pegar com a mão, eu tenho que encher um balão com isso, como é que eu faço agora? Então, gente, por isso que existe um equipamento, um local, né, que se chama biodigestor. O biodigestor, ele é como se fosse um container bem grande, que ele é fechado, a gente coloca os resíduos orgânicos lá dentro, fecha ele, ali acontece a decomposição, os gases são gerados, né? E o biogás, ele é coletado através de tubulação e depois ele é transformado, ele é convertido em energia. E pode ser energia elétrica para acender luz, para abrir portão, ou pode ser energia calorífica, que é a energia do calor, né? Então, para aquecer uma piscina, por exemplo. A gente pode até escolher o que a gente vai fazer com essa energia, né? E tudo isso vindo de resíduo orgânico, que às vezes a gente não dá nem bola, né? Pode passar, Heloísa. Então, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre lixo zero, sobre a diferença entre lixo e resíduo. A gente falou sobre o caminho que o lixo faz na nossa cidade. Falamos sobre os recicladores, sobre a coleta. Falamos sobre a separação em casa. Falamos sobre o aterro sanitário. Falamos sobre a riqueza dos resíduos. E agora, como mensagem final, a gente tem aqui umas dicas de como fazer a diferença. A primeira coisa que a gente acredita que precisa ser feito para se fazer a diferença é que a gente faça isso juntos. Cada um fazendo a sua parte, mas juntos, né? Não adianta a Heloísa sozinha, né, fazer alguma coisa, mas que a gente possa dar as mãos e entender que a questão dos resíduos é uma questão de todo mundo, já que todo mundo produz e nós estamos todos aqui nesse planeta, né? E cabe a nós, na nossa possibilidade, naquilo que a gente consegue, fazer a nossa parte. Isso aí. Então, a nossa parte começa onde? Em casa. E a gente fala muito disso, né? Separar corretamente os resíduos em casa, mas a gente vai falar de novo, e de novo e de novo, porque é muito importante. Vocês viram que a separação que a gente faz em casa é que vai determinar o que vai acontecer com esse lixo. Se ele realmente vai ficar sendo um lixo que vai ser enterrado lá e esquecido, ou ele vai virar um resíduo que tem potencial, que vai gerar economia, dinheiro para uma família de recicladores, por exemplo. Então, a gente tem que separar corretamente os resíduos em casa. E aí, vocês pegaram um monte de dicas legais aqui na nossa palestra, né? Então, ensina a tua família, os teus amigos, né, o pessoal com quem tu convive, a separar corretamente, né? A separar da maneira certa. Que agora que tu sabe, tu pode passar para os outros também. E antes de comprar alguma coisa, para um pouquinho e pensa. Eu realmente preciso disso? Porque isso também é outra atitude que vai determinar o que vai acontecer com esse resíduo, né? Se eu comprar alguma coisa que não pode ser reciclada, infelizmente vai parar lá no aterro, né? Opa, será que tem um produto que eu posso comprar que vai ter uma outra vida, que vai ser reciclado? Então vamos pensar nisso antes. E se eu não preciso disso, eu não vou comprar. Não fiquem insistindo, pensa bem e não compra. E aí, tá, ok, tive que comprar e agora eu vou ter que descartar, que é jogar fora. Eu tenho que pensar antes, será que esse resíduo, esse resíduo no caso, né, daí não é mais lixo, será que ele não pode ser reutilizado? Utilizar de novo, antes de jogar fora, é importante pensar nisso. Então, o que a gente deixa para vocês é essa mensagem e que vocês conversem com as pessoas. E quando a gente adquire conhecimento, né, quando alguém ensina alguma coisa para nós, a gente tem o dever de ensinar também, passar para os outros que a gente aprendeu, né?
Então, é essa mensagem que a gente quer deixar para vocês hoje, para que todos nós juntos façamos a diferença, né, Elô? Exatamente. Exatamente. Então, aqui a gente tem os nossos contatos, né? Muito obrigada pela atenção, pessoal. E as profs falaram pra gente que era pra gente deixar um desafio para essa gurizada esperta aí. Então, aí vai o nosso desafio. O desafio é que vocês peguem 3 coisas que seriam descartadas na casa de vocês. Uma que seja reciclável e que seja reciclada na nossa cidade. Uma outra coisa que poderia ser reciclável, mas não é reciclada na nossa cidade. E a terceira coisa, algo que a gente poderia colocar na composteira. Faz sentido, pessoal? Elô, então eles têm uma tarefa que eles vão ter que entregar para as profs, que depois então a gente vai orientar nos grupos como que eles vão então responder essas 3 questões, tá? Tu pode repetir, por favor, as 3 questões? Posso. Então, o primeiro tipo de resíduo é algo que é reciclado na nossa cidade. O segundo tipo é algo que poderia ser reciclável, poderia ser reciclado, mas não é reciclado. Que não vai para a composteira, mas também não pode ser reciclado. Lembram que a Verônica falou naquele slide que ela dizia da separação do seletivo e do orgânico, que tinham coisas que iam para o orgânico, mas que não seriam orgânicas? Aquelas coisas lá. Beleza? E o terceiro, um exemplo de resíduo que iria para a composteira, que é orgânico que a gente poderia colocar na composteira. E aquilo ia virar adubo. Tá certo. Obrigada, então. As 3 questões são essas. Então, a gurizada já pode ir pensando e depois a gente vai postar, então, orientações para eles nos devolverem as questões. Legal. Se vocês precisarem de ajuda com alguma coisa, só falar com a gente. Mais alguma coisa? Os colegas têm alguma questão, alguma pergunta? As crianças que estão assistindo, se tem alguma questão? Temos uma, pode falar. Eu sempre soube que, quer dizer, eu aprendi que a casca de cebola a gente não coloca no orgânico. É verdade? Não é verdade? É mito. É mito? Pode colocar. Falar, Essa eu nunca tinha ouvido falar. Pois é, sempre disseram que a gente não deveria colocar a casca da cebola. Eu sempre fiquei em dúvida. Talvez, porque sabe aquela composteira de minhoca que eu falei? Talvez para as minhocas não seja bom a casca de cebola. Então, para compostagem com as minhocas, talvez não seja bom para elas. Mas para essa compostagem que eu falei ali do método Lages, que tu coloca no chão com a folha seca, vão ter micro-organismos que vão decompor aquela casca de cebola. Mas se tu tem uma composteira na tua casa, tipo no teu apartamento, aí tu tem que ter mais cuidado com as coisas que tu coloca, porque isso pode acabar que as minhocas não conseguem comer aquilo, né, e não vai virar adubo. Fez sentido? Legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Da nossa parte era isso hoje. Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu, então, em nome da escola, das profs, das crianças, queria agradecer vocês duas pela disponibilidade,
por todo esse conhecimento que vocês passaram para nós hoje. Algumas coisinhas a gente sabe, mas não faz. Outras a gente não sabe e não faz. Então, assim, que como vocês falaram, né, que a grande questão começa na nossa casa, né? Então, que cada um de nós reflita, né, sobre essas questões todas que foram colocadas e que a gente tenha uma atitude diferente frente a todas essas questões aí. Eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente vai levar hoje. Tá bom? Muito obrigada. Sucesso para vocês, felicidades. E até uma próxima, quem sabe. Com certeza. Muito obrigada. Estamos aqui disponíveis, a gente que agradece a disponibilidade de vocês também, esperamos que tenham gostado muito, e qualquer coisa, né, Elô, só chamar a gente que a gente ajuda. Isso aí. Muito obrigada mesmo pelo esse espaço, gente. Tá bom, gurias. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.